Gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui esse final de semana, por aqueles que estão cuidando das suas crianças que deixaram em casa. Agradecemos a todos que estão online e todas as pessoas do staff, os voluntários e que estão aqui presencialmente e que estão online ajudando para fazer com que esse final de semana pudesse acontecer. Para todos os que vieram e falaram, compartilharam a palavra. Louvamos a Deus pela sua vida. Um pedido de oração que eu tenho por mim e por nossa equipe e por todos os que compartilharam a palavra. Eu quero pedir oração pela batalha que vem depois da batalha. Então, pedimos que o Senhor nos proteja, que pode ser, às vezes, logo 15 minutos depois ou 15 horas depois de sair daqui. Você pode chegar em casa e ver alguma coisa que você não gostou e, de repente, você começa a gritar e perde tudo que você aprendeu aqui. Então, lembre-se que nós precisamos da proteção de Jesus e da sua verdade e dele na batalha e após a batalha. Então, em todos os dias que a gente possa honrar Ele, não só aqui, na frente de todo mundo, mas em todos os momentos. Não só como eu falo, é tão importante como eu falo com meu marido, como eu falo aqui na frente. Então, eu falei um tempo atrás que a gente tem mulheres de 94 países nos acompanhando esse final de semana. Que incrível! Então, como a Jackie eu falara, vamos começar. Então, abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e é o capítulo mais longo dos Evangelhos de Lucas, mas eu vou dar uma visão geral e eu espero que você possa ser abençoada. Conforme lemos nesse capítulo, quero que você perceba a centralidade da palavra de Deus. Você perceba todas a centralidade da palavra, a palavra escrita e a palavra viva. Vamos ter algumas das palavras destacadas no texto na tela e onde está se referindo a palavra de Deus nesse capítulo. Vemos que a palavra de Deus é viva e que dá vida. Então, logo no finalzinho de Lucas, no capítulo 23, conforme Jesus foi executado e preso para morrer entre dois criminosos, nós vemos que no meio-dia, trevas cobriu a terra por 3 horas, como a cortina foi rasgada, para que pudéssemos ter acesso a Deus. E Jesus finalmente expirou e morreu. Isso no capítulo 23, versículo 49. Mas todos os que o conheciam, incluindo as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, ficaram de longe, vendo essas coisas. Aí no versos 50 e os próximos, vemos que José de Arimateia tirou o corpo de Jesus, colocou ele em um túmulo, e vemos que no sábado estava para começar. Então, estava sexta à tardinha, e vemos que as mulheres seguiram depois da crucificação e continuam a seguir ele até o fim. Aí no verso 55 fala, observaram o túmulo e viram como o corpo foi colocado. E então voltaram e prepararam aromas e perfumes e descansaram no sábado. Então teve a sexta, a tardinha, até metade do sábado, conforme o mandamento. Então essa é a primeira referência à palavra do Senhor.
Então, essas mulheres conheciam a palavra de Deus, mesmo que eles não tinham uma cópia da palavra de Deus. Então, mesmo em meio a grande perda e dor, elas guardaram fielmente os seus mandamentos. O Senhor tinha descansado no sétimo dia. O Senhor tinha comandado que o sábado fosse observado. Então, elas estavam aqui no meio dessa dor. Essa é uma boa desculpa para não guardar esse mandamento. Mas elas obedeceram à palavra de Deus. E aí, no capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, e na nossa semana seria o domingo, bem cedo de manhã, as mesmas mulheres foram ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. E lembra que elas encontraram a pedra removida e o corpo de Jesus estava ausente? Mas tinham 2 homens que apareceram a elas em roupas resplandecentes, que eram anjos, que sabemos que com outros capítulos eram anjos. E as mulheres estavam aterrorizadas. Mas os homens disseram, no versículo 5, por que vocês procuram um vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, não era que bênção que ele ressuscitou. Mas não era o que as mulheres estavam esperando naquela manhã. Eles esperavam o corpo de Cristo morto, daqueles que eles tinham seguido e amado. Mas eles disseram para ele, lembrem-se como ele lhes falou quando ainda estava na Galileia, dizendo, é necessário que o Filho do Homem deva ser entregue nas mãos de homens pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. E elas se lembraram das suas palavras. No meio da confusão delas, do medo, da dor, precisavam ser lembradas das palavras que ele lhes havia dito. Foi a palavra de Cristo que transformou o terror em clareza, em fé e em alegria. É a palavra que nos dá paz diante da circunstância, que não faz sentido humano para nós. Tanta confusão, tanta loucura, problemas, mas elas lembraram as suas palavras. Quando você voltar, a sua confusão, trabalho, até mesmo igreja, mas nós temos que lembrar da sua palavra. Versículo 9. Voltando do túmulo, relataram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Maria Madalena, Joana, Maria da mãe de Tiago e as outras mulheres que eles contaram essas coisas aos apóstolos. Mas essas palavras pareceram-lhe como loucura e não creram nas mulheres. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo. Vemos que em João 20 que ele estava com Pedro e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho. Então retirou-se, maravilhado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, verso 13, domingo, dia da ressurreição. Vai ser um dia bem longo esse dia. As mulheres começaram bem cedo e aí agora chegamos ao meio-dia. Então, 2 deles iram para uma aldeia chamada Emaús, que distava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Aí o verso 18, um dos discípulos era chamado Cleopas. O outro não era nomeado. Não se sabe se 2 homens, ou talvez Cleopas e a esposa, ou não sabemos se era homem e mulher. Mas o texto indica que esses 2 discípulos estavam entre os que conheciam Jesus. Tinham testemunhado a crucificação, tinham ouvido o relato das mulheres sobre o que tinham visto e ouvido do túmulo, e achavam que as mulheres estavam delirando e não creram nelas. Aí o verso 14 fala que esses 2 discípulos conversavam juntos sobre todas essas coisas que haviam acontecido.
Eles não eram turistas, eles faziam parte desse grupo de seguidores de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, e eles discutiam, não tenho ideia o que eles estavam discutindo. Talvez a gente não precise saber o que eles discutiam, mas estavam argumentando e discutindo. E enquanto eles estavam tendo essa conversa agitada, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Que lindo! É muito lindo isso. Muito diálogo e até discussão acontece entre crentes hoje sobre coisas que estão acontecendo no nosso país, no nosso mundo. Tanta confusão, tanta discussão, briga, mas eu sou grata porque o próprio Jesus se aproxima de nós no nosso momento de confusão, está conosco, está em nós, e Ele caminha conosco pelo Seu Espírito. E Ele entra nas nossas conversas e na nossa confusão. E Ele faz isso por você, na sua casa também. Ele vai fazer isso quando você estiver discutindo com seu marido, ou com seu adolescente, ou com a sua criança de 2 anos, se a sua criança de 2 anos está ganhando no argumento. Mas Jesus vai se aproximar através do seu Espírito Santo e caminhar com você. E o que Ele vai fazer nesses próximos momentos vai mudar tudo. Então, no verso 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O Espírito tem que abrir nossos olhos para reconhecer Jesus. Mas, naquele momento, eles não podiam ver Jesus. Eles não conseguiam entender e se maravilhar por quem Jesus era. Então, no verso 17, então ele lhes perguntou, que palavras são essas que vocês estão trocando entre si enquanto caminham? E pararam entristecidos. Eles estavam tristes. Isso meio que descreve como eles estavam se sentindo. Muito tristes mesmo. E um deles, chamado Cleopas, respondeu, você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? E aí Jesus fala, que coisas? Ele perguntou. Que coisas? Você está brincando? Como assim? Eles devem estar pensando, como assim você não viu nada do que está acontecendo? Claro que Jesus sabia do que eles estavam falando. Eles sabiam o que tinha acontecido. Eles sabiam que eles estavam abatidos e desanimados. Mas antes de responder as perguntas deles, e todo o porquê que eles estavam tristes, ele queria que eles dissessem o que eles estavam pensando, o que estava perturbando eles. E é o que a gente geralmente tem que perguntar às pessoas que estão desencorajadas. Então disseram a ele, aqui vai. E esse próximo parágrafo é incrível. E eles falam, você quer saber o que está acontecendo? As coisas acerca de Jesus de Nazaré, que foi, no passado, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas além de tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Também algumas mulheres entre nós nos surpreenderam indo de madrugada ao sepulcro e não achando o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam como as mulheres haviam dito, mas eles não a viram. Então, você queria saber o que ele estava falando? Então, eles derramaram seus pensamentos confusos, misturados, deprimidos, enquanto Jesus os escutava pacientemente. Graças a Deus que ele consegue escutar todos os nossos pensamentos tão confusos e misturados. Eles conheciam Jesus, o amavam, mas suas esperanças tinham sido esmagadas. A gente esperava que ele fosse o que foi prometido,
que redimiria Israel. As peças não estão se encaixando. Esperávamos que ele fosse o Messias prometido, mas agora ele está morto. Mesmo que tem gente falando que ele está vivo, o que está acontecendo? Não era isso que a gente estava esperando. Eles estavam decepcionados, abatidos, talvez chateados. E não é assim também que às vezes a gente se sente? A gente estava esperando, mas não foi como a gente esperava nesse mundo caído. Sim, conhecemos, amamos Jesus, mas vivemos num mundo caído, confuso, cheio de dor, onde o mal triunfa. Às vezes até mesmo na sua casa, no trabalho, na sua comunidade. Os justos sofrem. E algumas partes do mundo, estava vendo hoje sobre milhares de pessoas da Nigéria que estão sendo massacrados por causa da sua fé, e a gente nem vê isso passar nas notícias, no jornal. Mas essa é a realidade. Então, nós estávamos esperando que Ele nos livrasse dos inimigos, que aqueles que confiam neles estariam seguros. Não é isso que fala nos Salmos? E que Ele restauraria meu casamento, que meu filho pródigo voltaria, que Ele me daria um cônjuge piedoso, que Ele consertaria toda essa bagunça. Eu estava esperando tanto. Então, como Ele respondeu a isso? Ele não falou, olha, sou eu. Eu não estou morto, eu estou vivo, olha, sou eu. Alegrem-se, eu estou aqui. Mas o que ele disse? Então, no verso 25. Então, ele disse, ó tolos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha só, foi a mesma coisa que os anjos disseram às mulheres no túmulo. No versículo 6, lembre-se de como ele lhes falou, dizendo, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Leve essas decepções voltando, levando ele à palavra. Quando Jesus falou as esperanças frustradas desses dois discípulos, por onde ele começou? Ele levou eles de volta à palavra. E não aos salmos para confortar as pessoas. Ele levou aos profetas do Antigo Testamento. Não é onde normalmente a gente vai para começar a consolar alguém que está triste. Minha mente não vai para o Antigo Testamento, aos profetas do Antigo Testamento. Mas ele sabia que a Escritura era exatamente o que precisavam. E eles sabiam quais Escrituras. O Antigo Testamento mostrava que era necessário que o Messias sofresse antes de ser glorificado. Então, entre parênteses aqui, se Jesus teve que sofrer antes de entrar na sua glória, quanto mais nós, não é verdade? Para nós mesmos, primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro nós morremos para nós mesmos, para depois viver para Cristo. Então, esses discípulos estavam tendo muita dificuldade em juntar os pontos. Eles tinham estudado os profetas, eles tinham provavelmente de cor todos esses judeus, eles conheciam bem o Antigo Testamento. Mas eles não conseguiam conectar os pontos. Então, no verso 27, e começando por Moisés, no Pentateuco, Levíticos, Deuteronômio, é lá que você vai para explicar ou confortar alguém?
Foi lá que Jesus era o que eles tinham. Então, começando por Moisés, no Pentateuco, e todos os profetas, explicou-lhes o que a respeito dele constava em todas as Escrituras. Até que Jesus veio para eles, até que ele explicasse e mostrasse todo o sentido da palavra, não entenderam que estava escrito no Antigo Testamento e que eram tudo sobre Jesus. Tá? O Antigo Testamento estava falando sobre Jesus e Jesus explicou para eles. Então, isso faz nos pensar que dependemos do Espírito de Jesus para que a palavra viva, para tornar a palavra escrita compreensível para nós e nos levar a Cristo por meio dela. Tem muitas pessoas que são muito conhecedores da palavra, que fazem podcast e conhecem muito bem a palavra, mas não conhecem a Jesus, porque os seus olhos ainda não foram abertos e não permitiram que o Espírito Santo levassem eles a Jesus. Então, é possível conhecer, estar familiarizado com a Escritura e ainda assim perder o ponto principal. É possível que a nossa Bíblia esteja toda marcada, sublinhada e toda escrita e memorizar a palavra e ainda assim não ver Jesus. Jesus disse antes para os fariseus, em João 5, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Veja, se você conhece a Bíblia de cor e salteado, mas se você perde Jesus, você perde a vida. Deixa eu falar uma palavra de cuidado aqui durante esse final de semana. Que nós temos que exaltar a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus, confiamos nela, queremos obedecê-la, mas não adoramos a palavra escrita. Nós adoramos quem a palavra é e aquele que a palavra revela para nós. Nós adoramos Cristo, a palavra viva de Deus. Os fariseus adoravam os pergaminhos, mas nós adoramos a Deus que falou essas palavras, que inspirou as palavras que nos deu para se revelar a nós. Este é quem nós adoramos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fecha parênteses. 28. Então, quando os discípulos estavam confusos e desnorteados, foi a palavra viva que direcionou eles para a palavra escrita. Eles não tinham reconhecido Jesus ainda, mas foi a palavra escrita que os levou à palavra viva. E é assim que funciona a palavra na nossa vida. Olha só o versículo 28. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele deu a entender que iria mais adiante. Mas eles insistiram, fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu-os e lhes deu. Você já viu Jesus fazendo isso nos evangelhos, dando pão para os 5.000, a última ceia com os discípulos. Ele pegou o pão, abençoou, quebrou e deu. E no versículo 31, então se abriram os olhos deles e o reconheceram. Aleluia. É deles que a gente tem lido. Estudamos sobre ele, mas agora podemos contemplá-lo
E isto é uma obra sobrenatural do Espírito. Ele que tem que abrir os nossos olhos para conhecer Jesus, para ver Jesus e acreditar em Jesus. E assim também com os seus amigos, com seus familiares, seus vizinhos e todas as pessoas no seu trabalho que não conhecem a Jesus. Você pode ler a Escritura para eles, falar de Jesus, mas você não pode abrir os olhos deles. Não dá para dar fé para eles. É só Jesus quem faz isso. Então você ora, Senhor, abre os olhos. Ore para que seus olhos sejam abertos, para ver, para saborear a Cristo. Ore pelos seus filhos, desde que eles são pequenininhos. A gente não pode converter os nossos filhos ao nosso chefe, ao nosso vizinho. É Jesus quem tem que abrir os olhos dele. É o trabalho do Espírito Santo. Como eles podem ouvir o Evangelho tantas vezes e ainda assim não entender. Mas espere e ore para que os olhos deles sejam abertos. Mas depois o versículo continua falando, Jesus desapareceu da vista dele. E disseram um ao outro, no versículo 32, por acaso não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Então, depois que Jesus partiu, eles trocaram figurinhas, né? Porque seu coração estava em chamas, né? Eles perceberam que ambos tiveram a mesma experiência. A palavra viva lhes explicando a palavra escrita. E entenderam que a palavra escrita falava da palavra viva. E estavam com eles, e os corações deles estavam em chamas. Em Jeremias 20, versículo 9, o profeta teve uma experiência similar. A sua palavra estava no meu coração como fogo ardente. Mesmo antes de reconhecê-lo, saber quem ele era, o Espírito já havia aquecido seus corações. O mesmo Espírito estava agindo nos dois discípulos. E aquela que aconteceu foi uma grande comunhão de corações em chamas pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é ter seu coração ardendo em chamas, conforme o Espírito de Santo abre a sua palavra para você. E quando ele abre os seus olhos para que você contemple Jesus na palavra de Deus. E a minha oração é para que você tenha experimentado isso esse final de semana, que a sua palavra, conforme a palavra dele foi aberta, que o seu coração tenha ficado em chamas e os seus olhos abertos, e você fale, assim, Senhor Jesus, eu estou vendo, e o seu coração está em chamas dentro de você. Mas não é sempre o que isso acontece quando a gente lê a palavra de Deus. Não vivemos desse jeito em todos os momentos, mas louvamos a Deus quando essa chama acende tão fortemente no nosso coração e contemplamos ao Senhor. Outra coisa que eu vejo é a beleza de como podemos contemplar a beleza da palavra em comunidade. Então, 2 discípulos estavam juntos, acompanhando, eles estavam vivendo a vida juntos, caminhando. E conforme eles andaram e conforme estavam conversando e ouviram a palavra de Deus e estavam no caminho conversando com Jesus. Claro, nós encontramos Jesus na palavra sozinhos, mas também precisamos de comunidade, de estar junto com outros na nossa caminhada, na igreja local, com o seu parceiro, seu cônjuge, com seus filhos. Então, conforme você aquece o seu coração, converse com outros. Não volta só a falar conversa
conversa fiada, ou falar de esportes, ou falar de qualquer outra coisa. Eu tive que ficar disciplinada para não ficar olhando no meu telefone para saber quem ganhou o jogo de futebol no final de semana. E tudo bem falar de esportes, falar de qualquer outra coisa, mas seja intencional em falar das coisas que realmente importam, o que mais importa no seu caminho, no dia a dia. Cuidado com quem está em casa, quem vai voltar para casa e que está com o marido em casa cuidando das crianças. Não chegue em casa só e comece a falar tudo o que aconteceu. Mas lembre também de abençoar o seu marido ou quem está cuidando das suas crianças. Agradeça a eles por quem ficou com elas, para você poder estar aqui. Mas, eventualmente, compartilhe tudo o que está no seu coração. E sabe o que acontece quando toda a comunidade está em chamas por Jesus? Sabe o que acontece? Acontece o avivamento no nosso meio, quando eles veem a palavra de Deus queimando no nosso coração. E aí no versículo 33, então encontraram os 11 e os que estavam reunidos, enquanto estiveram fora. Eles tiveram que voltar, não podia só. Eles tinham que voltar lá e compartilhar. E o que tinha acontecido com eles, o que eles tinham aprendido sobre a palavra viva. E como a palavra tinha mudado tudo na vida deles. Como a sua fé tinha se transformado em fé. E como o coração deles tinham sido aquecidos pela palavra viva. E a circunstância tinha mudado. Tudo tinha mudado. Então, no verso 33, encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Olha o pessoal em comunidade de novo, andando juntos. A vida cristã não é solo, não é uma jornada solo. Precisamos uns dos outros. Você tem sido abençoada por tantas mulheres que estão compartilhando aqui. Então, precisamos fazer isso juntas. Então, enquanto esses 2 discípulos estavam fora, os irmãos em Jerusalém, mesmo eles não sabendo, também tiveram seu próprio encontro com a palavra viva. Versículo 34. Eles diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, a Pedro. Cristo estava se revelando em Jerusalém e também aos 2 discípulos de Amaús. E agora eles estavam se encontrando e percebendo que todos tinham encontrado o Cristo vivo. Então, 35. Então, eles contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como ele fora reconhecido por eles no partir do pão. E enquanto falavam dessas coisas, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja com vocês. Imagina as emoções misturadas naquele lugar. 37, espantados e atemorizados. 41, ainda não acreditavam de alegria e assombro. Já pensou todos os sentimentos? Primeiro você está com medo, depois aterrorizado, depois alegria. A gente pode chorar de alegria, é isso mesmo. E mais uma vez, ele os apontou para a palavra escrita. E 44, disse-lhes, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tinha que ser cumprido. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E, de novo, a palavra escrita, a palavra viva, os apontou para a palavra escrita. E a palavra escrita nos aponta a palavra viva. Então, 46, ele lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer
e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. O que ele estava enviando? Que o Pai prometeu. Na verdade, era quem? Era o Espírito Santo. Jesus falou que viveria em nós, em seus discípulos, para nos lembrar de tudo que Jesus havia dito para eles, para dar coragem, poder para proclamar o Evangelho, para que pudéssemos dar as nossas vidas a Jesus. E é assim que a palavra viva e a palavra escrita chegou até nós. É assim que chegamos até aqui. E o Espírito ainda está fazendo isso hoje, pela palavra escrita. Senhor, Deus nos deu a palavra escrita, que fala sobre a palavra viva. Então, a palavra de Deus muda tudo, em resumo. Em tempos de crise, de confusão, traz clareza. Vemos que em Salmos 119 e 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Quando estamos desanimados, traz consolo. Muda tudo. Dependemos do Espírito de Jesus, a palavra viva, para tornar a palavra escrita compreensível. Para abrir, por isso, quando a gente abre a palavra, ore para que o Espírito Santo nos dê entendimento, para abrir os nossos olhos. Porque senão é só um livro bem longo. Mas pedimos que Ele abra os nossos olhos, ouvidos, nossos corações, para dizer sim, para nos mostrar a Cristo por meio dela, da sua palavra. E conforme andamos com Cristo e com outros crentes, que Ele vem em nosso meio pelo seu Espírito, não só nas reuniões formais, ou conferências, ou cultos, mas para nos encontrar com Jesus, para ver ter a sua palavra em nosso meio, mas é enquanto caminhamos, conversamos, comemos, quando vivemos juntos, Ele está conosco. E conforme recebemos sua palavra, nossos corações se inflamam. E nós nos tornamos o grupo dos corações em chamas. E tendo recebido, crido e sido transformados pela sua palavra, com corações em chamas, não podemos deixar de compartilhar com outros o que experimentamos. Temos que voltar aos nossos amigos, como os discípulos, eles voltaram para Jerusalém, compartilharam tudo que eles ouviram e viram. Não dá para deixar de compartilhar o que nós experimentamos. A palavra escrita, compartilhar a palavra viva que Ele nos revelou através da palavra escrita. Conhecer a palavra de Deus é uma meta de vida para a vida toda, não só esse final de semana. Você pode levantar o seu lencinho o tempo todo, que é ótimo, é muito bom. Essa é a postura do nosso coração durante toda a nossa vida. Crer na palavra de Deus, obedecer, amar, viver, ser transformada por ela e compartilhar com outros. E se eu puder só dar falar um pouquinho mais aqui. Tem algumas mulheres aqui nessa sala. Talvez eu esteja falando com você
que conhece muito sobre a palavra de Deus, que tem andado com Jesus por muitos anos, a Bíblia está toda sublinhada, está no seu coração, que você ama, mas com quem você tem compartilhado tudo isso? Você está só deixando dentro de você, ficando só como um lago, ou você está deixando que essa palavra flua como um rio através de você? Como Tito 2:3 diz, você pode decidir se você é uma mulher mais velha ou se você é uma mulher mais nova. Então, e se você é mais nova, você pode ter o desejo de ser uma mulher mais velha e ser como elas. Mas as mulheres mais velhas precisam ensinar a palavra. E as mais jovens precisam que as mais velhas lhes mostrem como andar na palavra. Ensinem a palavra de Deus, como viver na casa, no dia a dia. Foi tão legal ver as mulheres aqui falando sobre o sofrimento, porque as mulheres mais velhas falando sobre sofrimento nos seus 60, 70 anos. Mas não é bom ver que elas sabem o que é sofrimento. Talvez um mais jovem pode saber, é sofrimento. Mas quando é uma mulher mais velha falando do sofrimento, sabe que passou por todo esse sofrimento, é importante que ela compartilhe com as mulheres mais novas e ministrem para elas, que dê a palavra de paz, de descanso aos seus corações. Minhas queridas irmãs em Cristo, e se você ainda não é uma irmã em Cristo, mas está aqui o final de semana todo aqui com a gente, que não conhece Jesus, não conhece, talvez sabe sobre Jesus, sabe sobre a Bíblia e cresceu na igreja, mas que não tem Jesus no seu coração. Nós vamos orar daqui a pouco para orar. Mas se o seu coração está em chamas e Jesus está te chamando, você poderia se aproximar para alguém que conhece Jesus e pedir que ore com você para receber Jesus no seu coração e se renda ao Senhor. Renda-se aos pés de Jesus. Mas, conforme encerramos aqui essa conferência, minha oração por você é que Jesus caminhe com você. Que a palavra escrita esteja em chamas no seu coração, e que o Espírito de Deus te chame da forma como Ele fez com os discípulos, que você compartilhe as maravilhas da palavra de Deus com outros ao seu redor. Eu gostaria agora que todas fiquemos em pé, aí em casa, se você está em casa também pode ficar em pé. Eu gostaria que vocês fiquem em grupos de 3. Espero que você não se apavore, não é nada, você não vai ter que compartilhar os seus mais íntimos segredos. Faça isso com a sua amiga no caminho de volta para casa. Mas só aqui em grupinhos de 3. Conforme eu falo, se você estiver com o coração concordando com isso, primeiro eu vou ler algumas sentenças. E eu vou ler primeiro e depois eu te dou a oportunidade de orar e compartilhar com outras pessoas. Então vamos dividir agora, silêncio. Então eu vou ler para vocês o que vamos orar sobre as outras pessoas. Que Cristo caminhe com você, que sua palavra arda em seu coração e que seu Espírito a envie deste lugar
para compartilhar a maravilha da sua palavra. Você não precisa lembrar disso de cor, mas eu vou falar de novo. Então, uma pessoa fala a primeira frase. Olha a primeira que vai falar. Que Cristo caminhe com você. Que sua palavra arda em seu coração. Que seu Espírito a envie deste lugar para compartilhar as maravilhas da sua palavra. Agora, a segunda pessoa no seu grupo. Todo mundo vai ser abençoada. De novo. Que Cristo caminhe com você. Que sua palavra arda em seu coração. Que seu Espírito a envie deste lugar para compartilhar a maravilha da sua palavra. Agora é a terceira vai orar. Que Cristo caminhe com você. Que sua palavra arda em seu coração. Que seu Espírito a envie deste lugar para compartilhar as maravilhas da sua palavra. E continuando em pé aqui na presença de Jesus, eu pedi para que essas 4 mulheres orem uma oração sobre todas nós. Vamos nos curvar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos que o Senhor veio e como o Senhor veio aos homens no caminho de Emaús, o Senhor se revelou a nós. O Senhor abriu os nossos olhos e mantém os nossos olhos abertos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor mantenha os nossos olhos abertos. E seria muito terrível que se o sol não se levantasse amanhã, mas sabemos com certeza que vai se levantar amanhã. E da mesma forma, seria muito trágico se a tua palavra não estivesse no nosso coração. Senhor, te agradeço pela tua palavra e oro para que a gente saia do canto para o centro da nossa vida, para que a tua palavra seja aquela que respira a vida na nossa vida todos os dias. Que o Senhor nos convença que essa verdade encontre morada nos nossos corações. Eu oro que isso incite a nossa coragem e que incite um fogo de avivamento no nosso meio, que resulte em contagiar os outros, que eles saibam que Deus é bom e ponham a sua fé em Jesus. Senhor, nos agradecemos que a tua palavra sozinha tem poder, é o poder de Deus, não precisa de ajuda da sabedoria do homem. Senhor, renove a nossa nosso desejo de ver a tua palavra, Senhor, com a oportunidade de ver tudo que o Senhor está fazendo no nosso mundo, no meio de nós. Senhor, nos dá esperança e força e amor para que o Senhor use nós, na nossa pequenez, Senhor, para trazer nova vida aos que estão ao nosso redor. Pai, e Senhor, nós estamos perante o Senhor, te louvando, e toda glória e toda honra. Nós te agradecemos, Senhor, que pudemos contemplar a tua beleza esse final de semana, Senhor. E oramos que, conforme nos preparamos para voltar, que o Senhor nos ajude a reconhecer quem nós temos,
que é o Salvador que está vivo. E nos ajuda, Senhor, como o corpo ressurreto do Senhor, que nós sejamos as mãos e pés do Senhor quando voltarmos para as nossas casas, nossas igrejas, nossa comunidade, que a gente continue em comunidade, sabendo que não podemos fazer isso sozinhos, mas que a gente traga a Tua palavra para a nossa comunidade, para nossas igrejas, a igreja com letra maiúscula, e que o Senhor receba toda a glória, conforme nós somos a sua luz neste mundo. E pelo poder de Jesus nós oramos. E pelo poder do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos concluir esse tempo de bênçãos. E eu vou ler uma frase e você vai ver outra frase que nós vamos repetir. A palavra viva caminhou conosco nesses dias. Nossos corações ardiam dentro de nós. Ele nos abriu a palavra escrita. Nossos olhos foram abertos para vê-lo. Agora vão com Cristo em vocês e sua palavra em seus corações. Compartilhemos a maravilha da sua palavra.